sou o Thiago, sou estudante de farmácia do sexto semestre. Eu vou apresentar para vocês um dos métodos de separação de misturas homogêneas mais comum, que é a evaporação. Bom, a evaporação ela é o método utilizado pelas salinas para a obtenção do sal. Ela é um processo de separação de misturas semelhante à destilação simples, isto é, utilizado para misturas homogêneas em que os componentes são sólidos e líquidos. Porém, no caso da evaporação, o líquido ele não é recolhido por um condensador durante esse processo. Portanto, a evaporação é indicada somente quando se tem interesse nos componentes sólidos da mistura. No processo de evaporação, a mistura é aquecida até que o líquido se evapore completamente, restando somente o componente sólido no final do processo. Mas você deve estar se perguntando qual o mecanismo desse processo. Vamos lá. A evaporação consiste em um fenômeno em que átomos de substâncias em estado líquido obtêm uma energia suficiente para passarem para um estado gasoso. O movimento provocado pela temperatura das moléculas ele deve ser suficiente para vencer a tensão superficial das substâncias e assim atingir o estado de evaporação. Como falamos no início desse vídeo, esse método ele é utilizado nas salinas para a obtenção do cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha, em que a água salgada ela é colocada em tanques rasos para a sua evaporação, em que o sal se separa da água e fica submetido no fundo do tanque. Um outro exemplo muito comum do processo de evaporação são quando as roupas molhadas são colocadas para secar. No preparo de um café ou chá, também ocorre esse mecanismo, no momento em que o líquido ferve e ocorre o processo de ebulição. As roupas secam simplesmente pelo fato de a temperatura, mesmo estando menor que o ponto de ebulição, as gotículas de água elas passam gradativamente para o estado de vapor. Esse mecanismo ele ocorre da mesma maneira em rios, lagos e mares, contribuindo assim com o ciclo hidrológico das chuvas. Então, pessoal, esse foi um breve resumo sobre o processo de evaporação. Fiquem com Deus, até mais!